E aí, você já se olhou no espelho de um banheiro de escola e sentiu que alguém estava te observando? Já foi ameaçado de ser levado pelo homem do saco? Muito antes de ouvir falar sobre creepypasta, o Brasil já tinha seu próprio repertório de terror. Essas histórias eram passadas de boca em boca. Elas assombram a infância de milhões de brasileiros, muito antes de existir a internet. Hoje a gente vai comentar algumas das lendas e creepypastas mais famosas do nosso país. Mas calma, não vamos só recontar as histórias que todo mundo já conhece. Nós vamos investigar as origens que muitas vezes são bem mais esquisitas e até mais assustadoras que a própria lenda. Então, se você cresceu ouvindo esses contos e sentiu aquele medinho de apagar a luz, assista esse vídeo até o final. Vamos começar com ela, a rainha indiscutível das lendas escolares, a figura que fez você se segurar para ir ao banheiro, a loira do banheiro. A história, como a gente conhece, é quase um ritual. Você vai no banheiro de uma escola, de preferência o mais isolado, olha para o espelho, chama o nome dela 3 vezes, depois você vai lá e dá a descarga. Em algumas versões, você chuta a porta ou vaza. É bem engraçada, né? Se você tiver o azar de dar certo, o fantasma de uma jovem pálida com algodão no nariz e na boca aparece no reflexo, pronta para assombrar quem ousou perturbar seu descanso. As regras mudam, mas o medo é sempre o mesmo. Como era na sua época? E se você ainda está na escola, como é agora? Conta aqui abaixo nos comentários. Você sabia que a loira do banheiro pode ter sido uma pessoa de verdade? A origem mais famosa dessa lenda nos leva para Guaratinguetá, no interior de São Paulo, lá no final do século XIX. A história que se conta é a de Maria Augusta de Oliveira Borges, uma jovem de família rica. Aos 14 anos, ela foi forçada a um casamento arranjado com um homem bem mais velho, uma união que a fez muito infeliz. Inconformada, Maria Augusta fez algo impensável para a época. Aos 18 anos, ela vendeu as joias, pegou o dinheiro e fugiu para Paris, deixando para trás o marido e uma vida que não escolheu. Só que o final dela foi trágico. Em 1891, com apenas 26 anos, Maria Augusta morreu em Paris. A causa da morte até hoje é um mistério. Alguns dizem que ela morreu de uma doença que causa desidratação intensa, mas o atestado de óbito dela sumiu. A mãe, inconsolável, trouxe o corpo de volta para o Brasil e por um tempo o caixão ficou exposto numa sala da mansão da família. Anos depois, a mansão foi desapropriada para virar uma escola, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E foi lá que os primeiros relatos sobre o fantasma de uma jovem loira começaram a surgir, justamente onde um dia foi sua casa. Para piorar, um incêndio misterioso na escola em 1916 só deu mais força à lenda. Assim, a história triste de uma garota que só queria ser livre virou o pesadelo que assombra os banheiros escolares do Brasil. Eu não sou daquela época, mas nos anos 80, um personagem dominou o Brasil, o Fofão. Com aquelas bochechas enormes e seu jeito desengonçado, ele era amado pelas crianças. O sucesso foi tanto que ele virou um dos bonecos mais desejados da época. Só que o que era para ser um amigo fofinho, virou o protagonista de uma das lendas urbanas mais sinistras do país. O boato era simples e apavorante. Dentro do boneco do Fofão, no corpo dele, tinha uma faca. Não uma faca qualquer, mas um punhal, que seria parte de um pacto sombrio pelo sucesso do personagem. A história se espalhou que nem fogo. Crianças ficaram com medo do brinquedo e pais desesperados começaram a rasgar os bonecos para checar. E para espanto de muitos, eles encontraram algo lá dentro. Sim, dentro do Fofão realmente tinha uma peça de plástico dura e pontiaguda. Para muita gente era a prova, a lenda era real. Mas a verdade, felizmente, não tem nada de sobrenatural e tudo a ver com engenharia. Orival Pessini, o gênio por trás do Fofão, explicou a história várias vezes. A cabeça do boneco era de um plástico pesado e o corpo era mole. Para dar sustentação e a cabeça não ficar balançando, os engenheiros da Mimo criaram uma haste interna que funcionava como uma coluna vertebral. Essa peça plástica era de fato pontuda em uma das extremidades para se encaixar na cabeça. Mas não era uma faca,
e estava dentro das normas de segurança. Alguém desmontou o boneco, viu aquilo e criou a história do punhal do mal. Foi uma das maiores fake news do Brasil, antes mesmo da internet existir. No fim, o Fofão não era um assassino, só um brinquedo com um design que a nossa imaginação transformou em pesadelo. Se o Fofão supostamente tinha uma faca, a outra rainha dos baixinhos, a Xuxa, diziam que a boneca dela era possuída. Lançada em 1987, a boneca da Xuxa foi um fenômeno e, claro, também virou um pesadelo. A lenda mais famosa vem de Sorocaba, em São Paulo. A história conta que uma mãe, sem dinheiro para comprar o brinquedo, teria dito irritada: "Só se o diabo me der o dinheiro". No dia seguinte, a quantia exata apareceu. Ela comprou a boneca, mas a alegria durou pouco. Dizem que na primeira noite, a criança acordou cheia de arranhões e que as unhas de plástico da boneca estavam sujas de sangue. Uma versão ainda pior dizia que a boneca tinha matado a menina. Em ambas, a mãe teria levado a boneca possuída para a Catedral de Sorocaba para ser exorcizada. Aí o boato explodiu. Uma multidão se juntou na frente da igreja para ver a tal boneca demoníaca. A imprensa cobriu o caso, mas ninguém nunca encontrou a mãe, a criança ou a boneca. Os padres da catedral negaram tudo. Apesar da falta de provas, a história pegou. Tem gente que acredita até hoje que a boneca original está trancada a 7 chaves na catedral. É um exemplo perfeito de como o pânico misturado com superstição pode criar um monstro a partir de um simples brinquedo. Está gostando do vídeo até aqui? Então deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixando os brinquedos de lado, vamos para uma lenda bem mais antiga. Uma em que os nossos avós e os pais ouviam muito. A lenda do Homem do Saco. Essa figura sinistra anda pelas ruas com um saco nas costas. Pra quê? Pra sequestrar crianças desobedientes, que não dormem na hora certa ou que brincam na rua até tarde. A imagem é forte e a ameaça funcionava. Por gerações, o Homem do Saco foi o estranho perigoso, o argumento final para manter as crianças em casa. Dependendo da região, ele é um velho, uma sombra, mas o saco está sempre lá. Diferente das outras lendas, a do Homem do Saco se mistura com medos bem reais. Uma das possíveis origens é um crime que aconteceu na Espanha em 1910, onde um homem realmente usou um saco para sequestrar e matar uma criança. A notícia pode ter se espalhado e virado lenda. Outra teoria liga a lenda ao Papa Figo do Nordeste. Ele seria um homem doente que acreditava poder ser curado comendo o fígado de crianças, que ele carregava em um saco. Essa versão provavelmente nasceu do medo e do preconceito que existia diante de doenças como a hanseníase. Seja qual for a origem, o Homem do Saco representa o medo universal da perda e do desconhecido, um aviso que funciona há mais de um século. Agora vamos falar de uma criatura que é puro terror nacional: o corpo seco. A lenda fala de um homem que foi tão cruel em vida, mas tão cruel que foi amaldiçoado. A versão mais famosa diz que ele chegou ao extremo de agredir a própria mãe. Por causa de sua maldade, quando morreu, ele não foi aceito nem no céu nem no inferno. Dizem que a própria terra enojada teria vomitado seu caixão para a superfície, se recusando a consumir o seu corpo. Condenado a vagar por aí, ele se tornou o corpo seco, um cadáver ressequido, só pele e osso, com unhas e cabelos enormes que nunca param de crescer. Dizem que ele se esconde em estradas rurais e encruzilhadas, agarrando-se nas costas de quem passa para sugar seu sangue. A lenda é forte em estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, e serve como uma terrível lição sobre as consequências de uma vida de maldade, especialmente o desrespeito aos pais. Você conhecia essa lenda? Se você viveu no Brasil nos anos 90, bom, essa aqui eu vivi e eu lembro muito bem. Você com certeza ficava arrepiado só em ouvir essa palavra, chupa-cabra. Diferente das outras lendas, esta não era só um conto, ela virou notícia de jornal e pauta dos principais programas de TV. A história explodiu em áreas rurais em todo o país, mas teve origem em Porto Rico. Fazendeiros encontravam seus animais, principalmente cabras, mortos de uma forma bizarra, sem uma gota de sangue no corpo e com apenas 1 ou 2 furos pequenos no pescoço.
Os relatos de testemunhas descreviam uma criatura assustadora, com pele escamosa, olhos vermelhos e brilhantes e espinhos nas costas. A histeria foi coletiva. Ufólogos entraram no caso, sugerindo que poderiam ser alienígenas ou experimentos genéticos que deram errado. Cientistas tentavam explicar que os ataques poderiam ser de predadores comuns, como cães selvagens, mas a imaginação popular já tinha sido capturada. O chupacabra foi um fenômeno que mostrou como uma boa história de terror, amplificada pela mídia, podia causar pânico em escala nacional, mesmo com pouquíssimas provas concretas. Essas só foram algumas das lendas e contos que assombram o Brasil, cada uma com seu próprio mistério. Algumas com pé na realidade e outras na imaginação. E aí, qual dessas histórias te dava mais medo quando você era criança? Será que a gente esqueceu de alguma? Conta aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber ainda mais vídeos do meu canal. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos curiosos como esse. Obrigado e até a próxima!